1 Crônicas 29, versículo 20, diz assim: então Davi disse a toda a assembleia: louve o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Inclinando-se e prostraram-se diante do Senhor e diante do rei. No dia seguinte, fizeram sacrifícios ao Senhor e lhes apresentaram holocaustos: 1000 novilhos, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, acompanhados de ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Veja, no versículo 20, quando ele diz, prostrando-se diante do Senhor e diante do rei, na verdade, ele estava falando sobre adoração. Sabe, adoração, no grego, a palavra adoração, ela aponta para uma palavra chamada charra. Eu quero começar só com um conceito para nós entendermos. Aponta para a palavra chamada charra, que significa curvar-se diante. Significa referendar o senhorio, apontar o senhorio, significa entrega, não é? E também no hebraico, no grego, a palavra que tem raiz na palavra ababd, que significa trabalho e serviço. Toda vez que a Escritura fala de adoração, na verdade ela está falando em volta desses conceitos, de dedicação, de serviço, de trabalho. E ela está falando também sobre essa reverência, essa ideia, quando alguém se prostrava, quando alguém ajoelhava, quando alguém se curvava, alguém estava dizendo: tem um Senhor sobre a minha vida, tem alguém que governa. Adoração é isso. Por isso que Mesaque, Sadraque e Abidnego, os discípulos de Daniel, aqueles que faziam parte do ciclo de vida ali, de ensino de Daniel, eles eram discípulos de Daniel, eles não se curvaram diante daquela estátua, porque eles foram convocados a adorá-la. E a forma pública de adoração é quando nós, no Velho Testamento principalmente, é quando eles se curvavam, eles estavam reconhecendo: essa pessoa tem senhorio sobre a minha vida. Por isso que até a tradição continua assim. Por exemplo, os países onde ainda existe um rei, normalmente as pessoas têm o costume, de alguma forma, se encurvar diante do rei. Eu não sei se você assistiu já a série, não é, da Rainha Elizabeth, né? Quem já assistiu essa série, pelo menos um pedacinho, olha, vale a pena. Quantas lições de vida, de liderança nessa série, né, da The Crown, né, o nome original é The Crown, né, que seria a coroa, né, e você pode assistir com tranquilidade, que é uma série muito legal. Mas nessa série é interessante, e é uma cultura até hoje. Lá na Inglaterra, as pessoas quando encontram o rei, agora vai ser o rei Charles, as pessoas quando encontram o rei, elas têm um costume de se curvar, porque elas estão dizendo: esse é o meu rei, eu sou súdito, eu estou abaixo. Quantos estão entendendo? Então o conceito de adoração sempre vai apontar para essas duas ideias: a ideia de trabalho e serviço, e a ideia de senhorio, de pertencimento, de entrega. Amém? Só para você guardar, diga comigo assim: trabalho e serviço. Não, gente, é com uma mão só. Fala: trabalho e serviço, entrega e senhorio. Isso, para facilitar a sua memória, amém? Muito bem, então sempre traz essa ideia. Mas sabe, a adoração, principalmente no Antigo Testamento, ela incluía uma série de rituais, de apresentação. Mas toda adoração no Velho Testamento, ela geralmente, ela tinha um processo, e para que houvesse adoração, você tinha que ter conhecimento daquilo que você adorava. Você tinha que saber o que estava fazendo. Portanto, a adoração começava na revelação de quem era ou de quem deveria ser adorado. Depois, passava-se por um processo de quê? De encurvar-se, de entrega. E aí depois da entrega de si mesmo, porque o encurvar aponta para tudo que sou, para tudo que eu tenho, para tudo que faz parte da minha história. Depois disso, aí sim se tinham oferendas, se tinham ofertas e sacrifícios. Só para você acompanhar esse contexto. Mas e aí? Nós estamos na nova aliança. Nós estamos no Novo Testamento. E na essência, a adoração continua imutável. Na essência, a ideia de adoração, ela não mudou. Na nova aliança, mudou-se o sistema estrutural desse negócio. Porque, por exemplo, no Velho Testamento,
eu estou aqui embasando para você, o sacerdote recebia a oferta, ele liderava a adoração. Mas no Novo Testamento, nós todos somos sacerdotes para a glória de Jesus, amém? O apóstolo Pedro disse, vocês são nação santa, sacerdócio real, vocês fazem parte agora do sacerdócio diretamente do nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Então no Novo Testamento, você vê que essa história mudou um pouco. Você vê que no Velho Testamento, você tinha que fazer um ritual de adoração, até pelo pecado do povo. No Velho Testamento havia um ritual, onde as pessoas tinham que entregar ofertas para o pecado das pessoas. Mas Jesus, pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, Jesus, ele se entregou como um cordeiro santo, puro, totalmente perfeito, para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados por Deus, amém? Tudo bem aí? Então, quando nós apontamos o Novo Testamento, a primeira coisa que eu queria te dizer, é que a essência da adoração continua a mesma. Mudou-se a estrutura, mas a essência continua a mesma. Portanto, João Calvino, ele disse uma frase que me impactou muito. Ele disse assim, olha, incontestavelmente, o primeiro fundamento da justiça de Cristo é a adoração a Deus. Incontestavelmente, o primeiro fundamento da justiça de Cristo na vida de alguém, obviamente, é a adoração a Deus. Portanto, você vê como continua a essência. Não tem como uma pessoa ser adoradora de Jesus verdadeiramente, se ela primeiro não teve uma experiência com Jesus, se ela primeiro não teve uma experiência com a justiça de Cristo. Agora, no Novo Testamento, essa ideia da adoração, ela continua com a mesma essência, mas agora ela engloba a minha vida e a sua vida, e não mais um ritual. Agora ela vai além das paredes, ela vai além de ofertas, ela vai além de oferecer algo a Deus em virtude de outra coisa. A adoração tem algo mais profundo e mais verdadeiro, e é aqui que eu quero discorrer esse ensino com você nessa noite. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1, dos textos que eu mais amo nas Escrituras, está aqui. Romanos 12, versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Tem uma versão que diz, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e essa é a adoração de vocês. É assim que vocês vão adorar. Então vamos lá. Agora, nos nossos dias, na nossa vida, na prática, o que é adoração? A adoração nada mais, nada menos é do que o nosso culto prestado a Deus. A adoração é aquilo que eu vou oferecer com a minha vida. Por isso que ele diz, ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Talvez alguns de nós esteja pensando assim, mas espera aí, por que ele falou do corpo? Será que eu não tenho que adorar em espírito e em verdade? Então não é o meu espírito que adora? Por que ele falou do corpo? Porque ele está falando, ofereçam os seus corpos, ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que ele não disse ofereça o seu corpo, ou corpo, alma e espírito? Obviamente, por quê? Porque a alma, ela está dentro do corpo, o espírito está dentro do corpo. Quantos estão entendendo? O corpo é o container da alma, o corpo é o container do espírito, o espírito e a alma habitam dentro do corpo. Então agora o conceito é a sua vida, é a minha vida. Agora a adoração não é sobre só uma oferta, mas é sobre o que eu sou, é sobre o que eu tenho. Por isso que ele diz, em outras palavras ele está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, ofereçam seus corpos, sua alma e seu espírito, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é claro, o nosso espírito é fácil, porque a própria palavra de Deus diz que a carne é que é fraca, mas a carne está dentro desse conceito todo de corpo. Então quando ele está falando sobre isso, ele está falando sobre adoração. A palavra de Deus diz para a gente oferecer esse corpo, porque ela está falando sobre tudo. Ela está falando sobre você oferecer a sua mente, sobre você e eu oferecermos as nossas emoções. Ela está falando sobre os nossos pensamentos, ela está falando sobre as nossas vontades.
Então, quando nós oferecemos o corpo a Cristo, quando nós oferecemos o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, nós podemos dizer que nós estamos prestando um culto ao Senhor, amém? Está aí comigo? Então o corpo, ele tem as suas lutas, a alma tem suas lutas. Alguém disse, quando a gente fala assim, a carne é fraca, o espírito não, mas a carne é fraca. Alguém disse que o corpo é um excelente servo, mas é um péssimo. Você já ouviu essa frase ou não? Não, o corpo é um excelente servo, mas é um péssimo mestre. Por quê? Você vê Jesus, ele estava ali com 3 discípulos, e ele virou para os caras e falou assim, será que vocês não conseguem ficar acordados um pouco vigiando? Ali não era só questão gente, do espírito, eles estavam com a alma abatida, eles estavam preocupados com Jesus, eles estavam um pouco cansados, doentes, eles estavam esquisitos, eles estavam com batalhas no corpo e na alma. Por isso que Jesus estava falando para eles, cara, vocês estão sendo fracos. Jesus não estava falando para eles que eles estavam com debilidade espiritual somente. Jesus estava falando para eles sobre que eles estavam apoiados na alma, apoiados naquilo que estava fazendo com que eles dormissem no momento que eles tinham que ficar acordados. E Pedro, Tiago e João ali, eles são confrontados por Jesus. Mas isso estava falando de o quê? De algo que eles precisavam sacrificar naquele momento e não estavam conseguindo. Mas sabe, nós temos que ser governados pelo Espírito. Por isso que a adoração que agrada a Deus, ela é uma adoração em espírito e em verdade. Ao meu ver, muitas conclusões sobre isso, mas ao meu ver, quando a Bíblia fala em espírito e em verdade, ela estava falando de uma adoração completa. Ela não pode ser só uma adoração espiritual assim, porque o espírito já volta para Deus, o espírito já quer o Senhor. O salmista Davi, ele diz que há uma batalha entre o espírito e a alma. Ele fala, olha, o meu espírito quer te louvar, mas minha alma quer desistir. Meu espírito quer estar no seu altar, nos seus átrios, mas minha alma está cansada. O meu espírito, ele quer experimentar vitórias, mas o meu corpo está esquisito. Você já sentiu essa batalha do corpo com a alma e com o espírito, sim ou não? Adoração. Então veja, nesse texto nós vemos o que é adoração. A base está aqui. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre adoração. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus estava dizendo a todos, e ele disse, olha, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente, diga comigo, diariamente, a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Sabe, esse texto é incrível, porque ele fala uma palavra muito importante. Ele estava falando, se alguém quiser me seguir, me acompanhar, viver a minha vida, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga. Mas não diz só tome a sua cruz, ele diz uma palavra aí, diariamente. Em Romanos 12, ele continua o texto, e ele está falando, olha, se você quiser, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz, transformem-se. Aquela palavra transformem-se, ela fala sobre manter-se transformando pela renovação da sua mente. Você tem que manter a sua mente mudando. Você tem que manter o seu interior em transformação, para que assim você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está em Romanos 12, versículo 2. Sabe o que eu quero dizer? A primeira coisa, adoração é um estilo de vida. Adoração não é um momento. Adoração não é mais uma oferta que entregamos somente. Adoração é um estilo de vida. Vira para a pessoa perto de você e fala assim, adoração é um estilo de vida. Diga assim de novo, diariamente. Diariamente. Sabe, queridos, quando Jesus ele foi tentado no deserto, o diabo ele tentou tirar a autoridade de Jesus. O diabo tentou 3 vezes com Jesus. Jesus ele sai para o deserto, e a Bíblia diz que ele foi para o deserto para ser tentado. Mas quando Jesus chega no deserto, olha que incrível, Jesus, dos momentos que ele é tentado, o diabo tenta tirar a sua autoridade. Como que o diabo tentou tirar a autoridade de Jesus? Retirando, ou tentando retirar, a sua adoração a Deus.
Sabe, olha só o que acontece em Lucas 4, versículo 5, diz assim, olha, eu lhe darei, versículo 6, o diabo chega para uma conversa com Jesus e está falando assim, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Ele estava falando sobre os reinos do mundo. Então, se você me adorar, tudo será seu. Se você me adorar, tudo será seu. Mas olha a resposta de Jesus, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Veja, a adoração é um estilo de vida. Jesus está num momento crucial, ele é tentado pelo inimigo, mas ele está cheio da convicção de quem ele adorava. Como está a sua vida em adoração nos momentos de deserto? Como é a sua postura de adoração a Deus nos momentos onde talvez nós somos tentados e são oferecidos para nós outros reinos? Jesus está recebendo todos os reinos. Ele não estava falando só de um reino, mas o diabo estava falando, olha, todos os reinos aqui, humanos aqui, ó, eu tenho legalidades, eu vou te dar tudo. Sabe, o diabo, ele vai em algum momento tentar contra a vida daqueles que não têm adoração como estilo de vida. O problema de uma pessoa, quando ela não tem uma adoração como estilo de vida, quando ela não tem uma vida pautada nesse princípio, nessa verdade, ela vai ser um adorador dentro da igreja, mas fora da igreja ela vai ter certas dificuldades. E esse é o ponto que nós temos que ser positivamente confrontados nessa noite. A verdadeira adoração a Deus, ela é um serviço que envolve, não é, a pessoa todo dia, em todos os momentos. E aliás, nos momentos mais difíceis em que nós somos confrontados, é o momento onde nós vamos saber se nós somos adoradores ou não, e nós vamos poder ter a oportunidade depois ou de se arrepender, ou de ter um santo orgulho de nós. Porque Jesus, ele está sendo confrontado ali naquele momento. Não adiantava Jesus ser um adorador dentro da igreja, mas lá fora ele não conseguir manter-se assim. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. O culto racional de vocês não é domingo à noite. O culto racional de vocês não é somente domingo à noite. O culto racional de vocês não é somente domingo de manhã. O culto racional de vocês é uma vida entregue a Deus, com santidade, com vida plena e com busca por agradá-lo. Amém? Quantos estão entendendo? É a entrega diária. A entrega diária. É você todo dia de manhã, você já acorda dizendo, Senhor, esse dia é para o Senhor. Você já acorda de manhã dizendo isso. Esses dias eu estava acordando meio triste com algumas batalhas, e eu comecei a acordar de manhã e declarar muita fé. Declarar no espelho, falar em línguas, orando, declarando fé, e dizendo principalmente assim, Senhor, eu sou teu filho, e só te adorarei. Eu sou o seu filho, e eu sou o seu adorador. Eu não vou trocar o Senhor por nada. Sabe, nós precisamos ter esse coração diariamente, amém? Segunda coisa, adoração, ele diz, esse é o culto racional de vocês. Diga comigo assim, adoração é um lifestyle. Ficou legal ou não? Sabe o que é lifestyle? Então tá bom. Adoração é um estilo de vida. Repete, meu irmão. Adoração é estilo de vida. Aí, a segunda coisa que eu queria te falar é que a adoração é entregar tudo. Por quê? Porque a adoração é culto. O que é o culto? Ele está dizendo, olha, entregue-se, ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O que é o culto então? O culto é serviço, eu sei. Mas o que é o serviço? O serviço é a dedicação, é a entrega. Sabe, uma adoração que é substancialmente ou simplesmente marcada por externalidades ou por momentos específicos, ela acaba sendo inútil para Deus. Ela não é a adoração verdadeira e poderosa que Deus tem. Olha o que Jesus disse em Mateus 15. Jesus, ele chama os caras de hipócritas, ele chama os religiosos de hipócritas. Porque os religiosos,
Eles estavam focados no conceito, no conhecimento, eles estavam focados na lei, eles estavam focados no auditório, no templo, mas eles não estavam focados em entregar a sua vida. Olha o que Jesus disse para eles em Mateus 15, versículo 7, Jesus falou assim: hipócritas, assim como profetizou Isaías acerca de vocês, eu também estou dizendo, eu estou vendo aqui o que Isaías já tinha profetizado, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Em vão me adoram. Porque aqui a palavra adora, Jesus está usando aqui uma outra palavra que significa assim: em vão tentam entregar-se, em vão vocês tentam adorar. A melhor tradução é essa: em vão vocês estão numa tentativa, porque o coração de vocês está longe. Vocês querem fazer a parte externa, vocês querem fazer a parte, como se diz, a parte do ritual, mas vocês não estão entregando o coração. Sabe, queridos, se tem uma coisa que nós precisamos cuidar muito do nosso coração, é quando nós viemos à casa do Senhor nos domingos, nas terças. Sabe, eu aprendi muito com meu pai e minha mãe, pela graça de Deus, mas eu aprendi muito. Eles sempre falavam assim lá em casa: o culto não é sobre o que você vai receber, meu filho, mas é sobre o que você pode entregar. Você precisa ir no culto com o coração pronto para receber, mas você primeiro entrega o coração. Uma pessoa que vai à casa do Senhor com o coração entregue, vai receber algo do Senhor, porque Ele tem prazer de dar. Mas uma pessoa que chega só para receber, na prática ela chega com o coração um pouco fechado. Na prática, a pessoa que está seletiva, vai vir com o coração limitado. Sabe, é o que Jesus está falando: vocês estão tentando me adorar, mas está fazendo errado. Porque vocês estão achando que adoração é só ir no culto. Vocês estão achando que adoração é só você entregar um dízimo. Vocês estão achando que adoração é só você cumprir um ritual de orar antes das refeições. Você está achando que adoração é você só ter a carteirinha de membro. Não, não é isso. Ele diz: os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Por que será, então, que Jesus estava falando isso com eles? Porque não era prático, não era sobre o fazer, não era sobre o fazer, era só sobre o saber. Esse era o grande detalhe. As reuniões desses caras, de certa forma, faziam passar mal, porque era muito saber e pouco praticar. Eles não queriam avançar. Em Atos 13, 22, olha o que diz sobre um grande adorador, talvez um dos maiores da Escritura. Olha o que diz em Atos 13, 22, diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Deus estava falando isso, mas olha que incrível, ponto e vírgula, diz assim: ele fará, ele o quê? Ele fará, diz ele saberá, ele sabe tudo, diz isso? Não, diz ele fará o que for, ou tudo o que for da minha vontade. Sabe, o homem segundo o coração de Deus foi um dos maiores adoradores das Escrituras, não porque foi o homem mais culto ou que sabia mais, mas foi o homem que tinha maior disposição para agir segundo a vontade de Deus. O homem que tinha disposição de obedecer, o homem que tinha postura diante dos seus inimigos conforme Deus o ordenava. Esse homem, a Bíblia diz sobre ele: ele fará tudo, tudo que for da sua vontade. Fala sobre uma ação, fará. Ele não está falando sobre um pensamento, sobre um entendimento. Ele está falando sobre uma disposição real de obediência ao chamado, à missão que Deus nos deu. Porque a missão que Deus nos deu, ela só é transformada em adoração quando nós a cumprimos. A missão só conhecida é apenas uma missão conhecida, mas a missão cumprida é a adoração a Deus. Deus está dizendo: esse homem é adorador, ele é um homem segundo o meu coração, porque ele não apenas conheceu a sua missão, mas ele cumpriu o seu chamado. Sabe, queridos, receber um chamado de Deus é algo muito nobre, mas quando nós cumprimos o chamado de Deus, nós estamos cumprindo a adoração a Deus. E ele diz tudo, não parcialmente. Mateus capítulo 2, e eu devo caminhar para o final nessa história. Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 2, esse texto
é muito utilizado nas épocas de Natal. Eu mesmo já preguei esse texto em alguns contextos. Mas em Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora presta atenção. No versículo 4, pula para o 4, vai ficar mais fácil. Versículo 4 diz assim: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo. Quem que estava lá, gente? Os líderes religiosos. Quem estavam lá eram os mestres dos fariseus, os saduceus, eram os caras que entendiam da religião. Eram talvez os evangélicos nominais. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, era a turma que sabia tudo. Perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia. Olha só, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Presta atenção, os magos estão chegando próximo à cidade, e eles procuram ali Herodes, para saber, cara, onde que está nascendo Jesus? Só que eles não sabiam que Herodes queria matar Jesus. Eles não sabiam que Herodes estava possesso de medo, de ciúme, de demônios, de tantas coisas. Ele queria matar Jesus. Ele tinha falado para matar todas as crianças que nascessem ali. E olha, você vê aqui que os magos, eles estão chegando, fazendo a pergunta, e agora Herodes vai aos líderes religiosos. Ele joga dentro da igreja a pergunta, ele fala: cara, vocês que são religiosos, vocês que estão dentro da igreja, vocês que lideram, vocês que estão influenciando pessoas, fala para mim, vocês sabem sobre o Cristo? E eles sabiam tudo sobre o Cristo. Onde que ele vai nascer? E eles estão dando uma aula para ele. Olha, ele vai nascer em Belém, porque a Bíblia diz isso, a palavra diz isso. Olha só, sabe por que eu estou falando isso? Porque os caras sabiam onde Jesus nasceria, mas eles não estavam dispostos a se entregar a ele. Os magos não sabiam nada. Os magos não tinham a informação completa. Os magos nesse contexto não eram tão eruditos. Eles nesse contexto não sabiam os detalhes da história, mas eles tinham o seu coração rendido. O que eu quero dizer com isso? Adoração não é tanto sobre o saber, mas é muito sobre o se render. Você vê na escritura homens que nem sabiam tanto, mas que se renderam, foram elogiados por Jesus. Mas homens que sabiam muito, mas que fecharam o coração, eles não foram, de alguma forma, eles não foram abençoados por Jesus. Você vê que Judas, ele sabia tudo sobre Jesus, mas foi Maria de Betânia quem entregou tudo para Jesus. Judas sabia tudo sobre Jesus, mas foi Maria de Betânia quem entregou tudo para Jesus. Você vê como que tem a ver com rendição. Adoração, queridos, não é sobre o tanto que sabemos, ainda que o saber seja importante, mas é sobre o tanto que nós nos rendemos a Ele. E esse é o grande ponto dos nossos dias. Esse talvez seja o ponto central. Porque talvez muitas igrejas, eu falo isso com muito carinho, mas talvez muitas igrejas, inclusive, eu percebo que a nossa está muito acima da média, louvado seja Deus, nós vamos crescer ainda mais como uma igreja de adoradores, nós queremos 100% da igreja de adoradores de verdade. Mas nós percebemos às vezes no evangelho moderno, para nossa tristeza, muitas vezes, uma igreja cheia de evangélicos, cheia de crentes, cheia de pessoas que dizem que creem, mas estão dispostas a saber e não a se render, a saber mais do que se entregar. Se o seu saber está desalinhado ao seu se render, você precisa se reavaliar, porque não adianta sabermos muito e nos render pouco. É melhor saber pouco e se render muito. Zaqueu foi assim, não sabia muito, mas rendeu-se totalmente. O cego Bartimeu talvez não sabia quase nada, um tal de Jesus vai passar, mas ele disse: eu tenho a oportunidade de me entregar a Ele, de me render a Ele. É assim que funcionava. Continuando a história de Mateus 2, eu estou falando sobre adoração.
Esses magos, eles vieram, a história fala que é no mínimo 300 a 400 quilômetros de distância. Eram adoradores, eles caminharam 300 quilômetros para encontrar com o Salvador e confirmaram aquele Cristo como o seu Senhor. Mas veja só, continuando aqui no centro dessa ideia, veja só, esses magos, eles chegam para adorar uma criança. Gente, Jesus era uma criança, um bebê. O que eu quero dizer com isso? Eles estão adorando, uma adoração em espírito e em verdade. Por quê? Porque eles não estão adorando pelo que poderiam receber, mas por quem Ele era. Esse é um grande ponto. A adoração diz respeito a olharmos para Deus e adorá-lo em toda circunstância. Os magos, eles estão vindo de longe, eles estão trazendo presentes, e a própria palavra de Deus diz que eles adoraram. Versículo 11 de Mateus 2, diz assim: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, viram aquele bebê com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abriram os seus tesouros, e lhes deram presentes, lhes deram ouro, incenso e mirra. Veja, adoração é um sacrifício, é sobre o que eu posso entregar, é sobre como eu vou entregar a minha vida, o meu coração, tudo que sou, tudo que tenho. Mas adoração não tem a ver com o que Ele pode fazer diretamente, ainda que Ele possa fazer todas as coisas, e Ele ame fazer na vida de adoradores, mas não é a motivação. A motivação de um verdadeiro adorador é por quem Jesus é por tudo aquele que Ele, é por tudo talvez que Ele fez no contexto da salvação, mas não por tudo aquilo que Ele pode fazer. Não é uma troca, não é uma chantagem, mas é uma entrega, é uma rendição. Sabe, existem momentos que são fáceis de adorarmos a Deus, de entregarmos tudo, de nos render tudo, mas existem outros momentos da nossa vida que nós provamos se somos adoradores ou não, e são nesses momentos que nós temos que cuidar para manter o nosso coração rendido a Deus. São nesses momentos. Eu não esqueço o dia que nós oramos tanto aqui, e o Senhor levou minha mãe, e eu fiquei talvez uns 2 dias baqueado, sem orar direito, sem adorar a Deus direito, sem estar na presença de Deus direito. Mas eu me lembro que um dia eu criei coragem, uns 3 dias depois da morte dela, eu criei uma coragem, eu fui na presença de Deus, e eu pude ter um tempo ali de adoração nesse contexto, de entrega, de falar, de abrir o meu coração. E eu me lembro que no domingo nós estávamos aqui, eu não estava 100%, não estava bem, mas dentro de mim, eu sabia quem eu estava adorando. Dentro de mim eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que foi da vontade do Senhor, eu sei que o Senhor cumpriu a tua vontade, eu sei que o Senhor fez o que tinha que ser feito, e agora eu não estou adorando pelo que o Senhor fez, porque eu não estou feliz, mas eu estou adorando por quem o Senhor é. Eu estou adorando por quem o Senhor é. E eu falei assim, eu falei aqui, estava nesse lado, e eu falei assim: Senhor, se eu tivesse morrido, e a minha mãe tivesse ficado, eu tenho certeza que ela estaria aqui em lágrimas, mas adorando o Senhor, com os olhos no Senhor. Sabe, por que eu estou falando isso? Porque esses magos, eles foram um exemplo de adoração. Eles estão adorando um Jesus que não pode fazer nada por eles. Eles estão adorando um Jesus, no contexto da história, que não poderia fazer muita coisa por eles. Eles estão adorando um Jesus criança, é por quem Ele era por quem os profetas tinham dito, era por tudo que eles acreditavam. E esse é um ponto que tem que estar muito forte, porque os verdadeiros adoradores não adoram nas circunstâncias fáceis, não adoram nos dias bons, eles adoram diariamente, eles têm um estilo de vida de adoração, e eles estão prontos a adorar pelo que Deus é, amém? Em João capítulo 19, versículo 38, eu vou voltar para terminar depois da história de Mateus 2, mas só um parênteses. João 19, do versículo 38 ao 47, mostra 2 homens que tornaram-se grandes adoradores de Jesus. Você sabia que Jesus tinha discípulos secretos? Sim ou não? Jesus tinha discípulos secretos, é verdade. Um deles era Nicodemos, que a Bíblia conta, e outro deles era José de Arimateia. Quando Jesus morreu, José de Arimateia e Nicodemos, eles ficam tão desesperados,
porque agora eles sabiam quem Jesus era, agora eles tinham revelação do que Jesus era. Mas preste atenção no ponto da história, no contexto. Jesus agora estava morto, mas esses caras, eles criaram tão a cultura de adoração, mesmo sendo discípulos secretos, porque eles eram perseguidos. Então José de Arimateia vai até Pilatos, pede o corpo de Jesus, provavelmente pagou propina, pagou um dinheiro por isso não está escrito aí, mas era comum. Então ele chega para Pilatos, pede o corpo de Jesus, ele tinha acesso a Pilatos, ele era um businessman, um homem de negócio, era um empresário, tinha acesso ao Pilatos. Ele chega na casa de Pilatos, no palácio, ele pede o corpo de Jesus, ele insiste, ele consegue. Ele está desesperado para dar um enterro de honra a Cristo. Veja o coração de adorador desse homem. Cristo morto, e de fato ele estava efetivamente morto, ainda que ele fosse ressuscitar no domingo, era sexta à noite. Ele estava lá morto e eles pedindo: Pilatos, dá o corpo dele para mim. E aí José de Arimateia, a Bíblia diz que José de Arimateia ele compra, ele arruma o melhor túmulo. Jesus, ele mesmo sendo ali talvez uma pessoa de classe média, ele foi colocado num túmulo de classe alta. Por quê? Porque José de Arimateia estava honrando Jesus com adoração. Ele estava manifestando adoração. E é incrível também porque nesse momento vem o seu amigo, outro discípulo secreto chamado Nicodemos, aquele mês de João 3, lá do início. Vem Nicodemos, está aí tudo no texto, eu estou resumindo. Vem Nicodemos e ele compra 34 quilos de mirra e de aloés, que eram especiarias caríssimas. Alguns dizem que ele comprou 1 quilo para cada ano de vida de Jesus. Como Jesus tinha 33 anos e meio mais ou menos, ele comprou provavelmente 1 quilo para cada ano de Jesus, e isso custou uma nota. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia é repleta de exemplos, de homens de Deus, pessoas às vezes que nós nem são dos principais aqui, né? Os magos, José de Arimateia e Nicodemos, mas homens e mulheres de Deus, que adoraram Jesus pelo que ele era, e não pelo que ele faz, pelo que ele era, e não pelo que ele faz, amém? Diz assim: a adoração verdadeira é por quem ele é, e não pelo que ele pode fazer. Ele pode fazer tudo, meu irmão, mas não é a motivação principal. Adoração é por quem Deus é, por causa do que Jesus é, por causa do que o Espírito Santo é, por causa da obra de Cristo, por causa de tudo que Deus fez, mas não por causa do que Ele pode fazer individualmente para nós, ainda que Ele possa fazer muitas e muitas coisas, amém? Está comigo aí? Voltando no texto de Mateus 2, veja que interessante, sabe, como que a adoração, ela aponta o sentido da história. A adoração dos magos, não sei se você sabe, mas a adoração daqueles magos é que determinou ou conduziu Jesus para o Egito. Jesus, aliás, Maria e José estavam esperando aqueles magos trouxeram os presentes, provavelmente o patrocínio financeiro necessário para que o nosso Senhor Jesus pudesse ser protegido e pudesse cumprir o seu propósito, porque as crianças do sexo masculino estavam sendo mortas, e Jesus, ele precisava ser colocado num lugar de segurança, e foi para o Egito que eles foram para o Egito para proteger Jesus. O que eu quero dizer com isso? É que a adoração verdadeira de um povo, a adoração verdadeira de uma igreja, a adoração verdadeira de um indivíduo, de uma família, conduz e protege a realização de sonhos e projetos de Deus para nós. A adoração daqueles magos protegeu e conduziu um projeto de Deus para a humanidade. Eu quero dizer para você que a sua vida entregue por completo a Deus, a sua vida em adoração a Deus, ela vai determinar grandes projetos do Senhor para a sua vida. Os magos vieram de longe para adorar Jesus, com a sua vida, com o seu sacrifício, com os seus presentes, eles prostrados adoraram Jesus, e a Bíblia diz que assim que eles adoraram Jesus, ele partiu para o Egito, e ele fica lá alguns anos, para que ele pudesse ser protegido, e toda a história de salvação da humanidade, pudesse vir à existência, aleluia. E por último, preste atenção,
eu quero dizer para você, adoração envolve generosidade. Veja, eu falo com muito carinho, eu nunca vi um adorador verdadeiro que não fosse generoso. Eu nunca vi um verdadeiro adorador que tem problema com generosidade. Se você tem um problema com generosidade, se isso é uma coisa difícil para você, você pode pedir a Deus, o Espírito Santo vai te ajudar, o Espírito Santo vai conduzir você, ele vai tratar isso no seu coração, porque um verdadeiro adorador, ele é generoso. Você vê nas Escrituras como que todos os adoradores aqui são pessoas dispostas a entregar. Olha, eles vieram adorar, a Bíblia diz que eles abriram os seus tesouros. Sabe por que eu estou destacando isso? Porque eles abrem os seus tesouros, significa que eles estão tirando o que eles tinham de melhor. Sabe, Deus não quer o seu pior, e eu não estou falando só de ofertas, eu estou falando da sua vida, de tudo. Deus não quer só o seu pior. Eu estava conversando essa semana retrasada com o pastor Lucas, nós estávamos conversando alguns assuntos pastorais, e foi incrível, né? Como que nós conversamos sobre um ponto específico da vida cristã, onde nós percebemos que pessoas envolvidas, pessoas que são adoradoras, pessoas que se entregam a servir, pessoas que se entregam, não é, para contribuir no reino de Deus com a sua vida, normalmente são pessoas generosas, normalmente são dizimistas, são ofertantes. Por quê? Porque a vida dela já está entregue. Se a sua vida já está entregue, não tem um quartinho do fundo que você tira dela. Você fala, não, minha vida está entregue, Jesus, mas esse lugar eu não entrego, esse quartinho do fundo da minha casa o Senhor não pode tomar, não. Sabe, eu lembro da história do povo de Deus lá quando Moisés foi confrontar Faraó. Moisés chega para confrontar Faraó, e o motivo da saída do povo de Deus era adoração. O povo de Deus, o discurso que Deus deu para Moisés, tirar o povo de lá, não foi assim, Faraó, deixa meu povo ir porque eles estão precisando de férias. Faraó, deixa meu povo ir porque aqui está ruim demais. Não. Faraó recebeu Moisés, e Moisés disse assim, deixa o meu povo ir, deixa o povo de Deus, deixa o meu povo ir, para que eles possam adorar. Quantos estão lembrando disso? Para que eles possam o quê? Adorar. Mas sabe o que acontece? Olha só como que a coisa funciona. A primeira coisa, eu estou resumindo bastante essa história, mas Faraó fala assim, não, vocês não vão adorar não. Aí começam a vir as pragas, para Deus mover o coração do povo, coração de Faraó. Ali houve quebrantamento de um lado, quebrantamento do outro, e Deus está preparando o ambiente para eles saírem. E agora, olha que incrível, agora Moisés volta na presença de Faraó e fala assim, deixa meu povo ir. E Faraó fala para eles, não, vamos fazer o seguinte, vocês podem ir adorar, vocês podem até adorar, mas por favor, vocês vão adorar só aqui em volta do Egito, vocês não vão muito longe, vocês vão estar sobre os meus olhos. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer adoradores que não têm um estilo de vida de adoração, ele quer adoradores que vão, adora e volta, que vão, adora no culto e volta, que vão, dão uma oferta e volta, que vão, faz um servicinho para Deus e volta. O diabo quer isso, eu falei Deus, eu falei errado, o diabo quer isso. Sabe, Faraó está tentando isso, Faraó é a personificação do diabo, gente. Ele está tentando falar para o povo, olha, vocês podem ir adorar, mas sem extremismo, sem entregar tudo. Vocês têm que ter laço aqui comigo, vocês vão ser adoradores, mas não abram mão de algumas coisas na sua vida. Meu irmão, o diabo sempre vai fazer essa proposta, cara, já que eu perdi esse cara para Jesus, já que eu perdi esse cara para o reino da luz, já que eu perdi esse cara para a salvação em Cristo Jesus, para o reino da luz, eu vou fazê-lo ter um rabo preso comigo. Ele vai, mas não vai com tudo. Sabe, o diabo vai fazer essa proposta para todo mundo que quer adorar. Aquele povo queria adorar, mas o diabo falava, não vai com tudo não, sem extremos, mantenha algumas coisas sobre o meu domínio, mantenha-se aos meus olhos, ao meu governo, ou seja, deixa o quarto do fundo, deixa o banheiro da casa, talvez deixa o seu quarto de casal, deixa o seu casamento comigo, entende? Deixa algumas coisas aqui, deixa a biblioteca aqui, aí o cara quer ser adorador, mas está lendo, né? Aí o cara deixa, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Ele vai tentando negociar alguns cômodos da nossa vida,
Ele vai tentando negociar. Então, nós temos que cuidar muito, porque o diabo vai tentar negociar essa ideia da entrega. Olha outra coisa, ele diz, então, aí Moisés fala, não, ou nós vamos adorar com tudo ou nós não vamos. Aí praga de novo no povo. Depois, volta Moisés na presença de Faraó. Faraó fala o que agora? Não, então tá bom, tá difícil demais, vocês podem adorar, mas só os homens. As mulheres e as crianças ficam. Sabe por quê? Porque porque o diabo muitas vezes, ele quer cortar o ciclo de experiências com Deus nas gerações posteriores. Ele quer cortar o ciclo das experiências de poder com o Espírito Santo nas gerações posteriores. Meu pai falava assim para mim, filho, eu fui batizado com o Espírito Santo com 23 anos. Eu me converti com 18, 15, 17, sei lá. Mas eu fui batizado com o Espírito Santo com 23 anos, porque eu tinha muitas tradições. Mas filho, você vai ser batizado com o Espírito Santo muito em breve. E para a glória de Jesus, com 12 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas e fiquei muito tempo viajando e rindo à toa. Gente, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, foi uma experiência tão assim, sobrenatural, que eu recebi uma unção de riso, não sei se isso existe, eu estou criando se não existe, mas assim, eu recebi uma unção de riso, e eu não conseguia parar de rir. Meu estômago, Michele, doía, mas doía aqui dentro, assim, parecia de tanto que eu ria. Eu fiquei 50 minutos rindo, eu não sei nem do que, até hoje eu não sei do que eu estava rindo, não, gente. Se alguém me perguntar, você estava rindo do quê? Eu falei, não sei, eu estava com a glória de Deus dentro de mim, e veio uma coisa que mexeu comigo. Mas depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu nunca mais fui o mesmo. Mas sabe por quê? Porque os meus pais, eles não queriam apenas serem adoradores, eles queriam também me auxiliar, ser uma bênção de Deus na minha vida, um canal de Deus para que eu também pudesse ser. O diabo vai tentar tirar a experiência adoradora das próximas gerações. Quando nós vemos jovens frios na fé, nós precisamos ajudá-los. Quando nós vemos jovens que não têm características de adoração, nós precisamos ajudá-los. Jovens que não querem se render, adolescentes que não querem se entregar. Meu irmão, quando nós fundamos essa igreja, éramos 20 jovens de 28 pessoas. Éramos 20 jovens de 28. Eu era um dos jovens mais velhos. O pastor Lucas era um adolescente, bem magrinho. O Douglas era um jovem estranho. Porque outro dia eu falei que ele não era tão bonito e a esposa ficou chateada comigo. Mas então ele era meio estranho, eu vou usar essa palavra. Nós éramos jovens esquisitos, mas nós tínhamos uma coisa no nosso coração, como nós temos até hoje, mas naquela época, entrega. Não tinha tempo ruim, nós estávamos em tudo, nós fazíamos parte de tudo, nós orávamos, nós tirávamos do nosso sono um tempo para orar, nós fazíamos sacrifícios de adoração a Deus, nós não tínhamos as mãos vazias nos momentos de ofertar, porque o maior engano do inimigo é quando ele fala para você assim, você é pobre para ofertar. O segundo maior engano do inimigo é quando ele fala assim, você é jovem, deixa os caras que já estão mais firmes financeiramente ofertar. Não. O tempo de semear é um tempo poderoso, porque é um tempo de adoração. Você está dizendo, Deus, o Senhor é o dono da minha vida. Eu tive uma namoradinha, aí meu primeiro presente para ela foi um sapato da Schutz. Eu quis dar um sapatão top, um sapato assim de marca. E eu lembro que alguém me falou dessa marca na época, eu nem conhecia, fui lá e comprei um sapato para essa menina. E aí no sábado eu comprei o sapato, eu ia entregar na outra semana. E no domingo eu estava na igreja, muito alegre, na bênção de Deus. E na hora da oferta, eu tirei uma oferta que era 10% do sapato. E eu fui entregar. E aí quando eu estava saindo do meu lugar, Deus disse claramente para mim assim, você nunca me deu uma oferta como o presente que você está dando para essa menina. Deus não falou para essa menina não, hoje que eu falo assim, para sua namorada. Deus não falou isso, mas Deus falou, você nunca me deu um presente. Deus quis me mostrar, cara, onde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Eu estava disposto a investir nela mais do que eu estava disposto a adorar a Deus. E aí eu me lembro que na hora eu parei, eu fui no fundo da igreja, e não tinha cartão naquela época, não tinha Pix, não tinha nada disso. Eu fui no fundo da igreja, fui lá no carro,
peguei um negócio chamado, não sei se os mais jovens sabem, mas chamado talão de cheques. Talão de cheques, né, Túlio? Túlio sabe. Eu peguei um negócio chamado talão de cheques, e eu fiz um cheque 10, 20 reais a mais do que o sapato. Eu falei: Senhor, jamais eu trocarei o Senhor, eu sei o lugar que o Senhor tem na minha vida. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós estamos dispostos a sair depois do culto, jovens, estou falando para os jovens, muitos de nós jovens, não temos dinheiro para ofertar, entregar a Deus, mas nós temos dinheiro para comer pizza, hambúrguer, tudo depois do culto. Nós temos dinheiro para comprar um presente para a namorada, mas nunca demos uma oferta digna ao Senhor. Nós temos tempo para fazer academia, malhar, né, bíceps, tríceps, tróceps, tudo. Né, tem tempo para malhar, fazer academia, tem tempo para ficar no Instagram, tem tempo para fazer reels, tem tempo para tudo, mas nós não temos tempo para servir o Senhor às vezes. E você precisa se autoavaliar nisso. Você precisa fazer uma autoavaliação, porque para a glória de Jesus, nós não tínhamos limites no bom sentido, nós éramos ilimitados para Deus, e graças a Deus por isso, porque não faltou adoração nos momentos difíceis da nossa vida, porque nós aprendemos a adorar desde novo. Aprenda a adorar a Deus desde novo. Eu não queria contar essa parte, porque eu não pensei em recompensas, mas eu vou contar. Eu dei aquela oferta mais cara do que o sapato que eu estava comprando para aquela menina, para aquela moça. Tem que falar com ela meio com raiva, a Dani está aqui, aquela menina. Né, Jacques? Aí, aquela menina, eu dei um sapato, não estou brincando, mas eu dei para aquela moça um sapato, e eu dei uma oferta a Deus tão assim, generosa naquele contexto, e até sacrificial para mim, e eu me lembro que eu cheguei na agência, isso foi no mês, tipo assim, eu não lembro, foi junho, acho que foi junho, eu cheguei na agência, que eu trabalhava do banco, e na segunda-feira de manhã, e o meu gerente me chamou e falou assim: filho, vem cá, filho não, falou: vem cá, menino. Aí, eu falei: pois não. Aí ele falou assim: ó, até ontem à noite, eu estava certo de quem cobriria as férias do fulano, seria aquela pessoa. Mas ontem à noite, era o horário do quê? Do culto. Ontem à noite, eu comecei a pensar que você, apesar de ser novo aqui na agência, no banco, você pode cobrir aquela pessoa. Então, no mês de julho, você vai fazer 2 horas extras por dia. E você vai cobrir as férias de não sei quem. Louvado seja Deus. Com aquelas 2 horas extras por dia, eu ganhei 3 vezes mais o valor da minha oferta daquele sapato. Amém? Está entendendo? Mas eu não pensei nisso, eu não fui pensando nisso, eu fui pensando que eu precisava honrar o Senhor e colocá-lo em primeiro lugar. Terminando, vão, levem as crianças, as mulheres, depois ele diz, aí volta Moisés e ele diz, vão, olha só a terceira proposta, vão e deixem os seus bens. Vão adorar, mas sem os bens, preste atenção, para o diabo é muito importante pessoas adorarem sem ofertar. Para o diabo é muito importante pessoas adorarem só com música, só com as mãos, só com os lábios. Para o diabo é muito importante as pessoas adorarem sem se renderem. Para o diabo é muito importante as pessoas adorarem sem entregarem tudo que são e tudo que têm. O diabo tentou todas as propostas, e a última proposta dele é o seguinte, vocês podem adorar, mas vocês vão adorar sem levar nada, deixem os bens, deixem as ovelhas, deixem os seus imóveis, deixem tudo aqui, né? Ele disse, eu estou falando na minha linguagem de hoje aqui, deixem tudo aqui, vão e deixem os seus bens, né? Mas sabe, queridos, preste atenção, o diabo sempre vai tentar desconectar os seus recursos da sua vida de adoração. Ele sempre vai tentar desconectar os recursos da sua espiritualidade. Ele sempre vai tentar desconectar a sua entrega financeira de adoração. Ele vai desconectar qualquer coisa que você estiver entregando a Deus. Mas deixa eu te falar, no reino de Deus, para mim, não existem corações abertos para adorar com bolsos fechados. Verdadeiros adoradores têm a visão do governo de Deus. Porque adoração é o quê? Serviço, trabalho e é o que mais? Vocês falaram com a mãozinha? Adoração é serviço e trabalho e é o que mais? Entrega. Isso. Amém? Adoração é entrega.
O diabo sempre vai tentar tirar a entrega, tirar o seu coração, tirar aquilo que você pode fazer, tirar a sua agenda das coisas de Deus, tirar o seu tempo das coisas de Deus. O diabo vai tentar tirar tudo que você tem de melhor, que é para ser entregue a Deus, para que não seja entregue a Ele, talvez a outras circunstâncias. Adoração é reconhecer o valor de quem é adorado com o seu melhor. Eu quero concluir com isso. Vamos ficar de pé. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, os irmãos podem pôr para mim. Romanos 12, versículo 1. Vamos lá. Rogo-te, pois, que se ofereçam, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Queridos, adoração é reconhecer o valor de quem é adorado com o melhor que você tem. Reconhecer o valor de quem é adorado com o melhor que você tem. Adoração é estilo de vida, é diariamente. Adoração é rendição. Não é sobre o que você sabe, mas é sobre o tanto que você se rende. Eu não estou falando, o foco não é questões financeiras, o foco é o seu coração. Porque adoração também não é oferta. Adoração é oferta da sua vida. Isso sim. Não é uma oferta financeira, porque quem entrega do seu coração, verdadeiros adoradores, eles sempre são homens e mulheres que têm tempo para Deus. Verdadeiros adoradores são homens e mulheres que arrumam tempo, que arrumam agenda. Verdadeiros homens e mulheres são adoradores, verdadeiros adoradores e verdadeiras adoradoras. São homens e mulheres que estão prontos a abrir o seu tesouro para o Senhor. Em todo tempo, em toda circunstância. Adoração é você se entregar. E quem sabe nessa noite, pela graça de Deus, não seja apenas um conceito novo, ou mais aberto, ou mais profundo, mas seja algo que você quer tornar-se, ou algo que você quer crescer. Sabe de uma coisa? Eu estou pregando essa palavra hoje aqui, mas eu sou muito assim. Eu vou falar de verdade, vou abrir meu coração. Eu sou muito alegre, eu sou muito assim, satisfeito de ser pastor de vocês, de ser pastor da Light. Eu sou assim uma pessoa assim, eu não sei se é a melhor palavra, mas satisfeito, completa. Eu não sou insatisfeito por isso, eu sou satisfeito. Mas uma das coisas que me faz ser alegre ao dizer, ao saber, ao pensar como pastor dessa igreja, é que aqui é uma igreja que tem absoluta maioria de adoradores de verdade, de homens e mulheres de Deus que se entregam, que entregam da sua vida, que entregam do seu coração, homens e mulheres de Deus que sabem que adoração não é só cantar, ainda que cantar possa ser uma forma de adorar, mas adoração vai além disso. Homens e mulheres de Deus que decidiram se dar. Se essa igreja chegou até aqui, é por causa de adoradores 20, 30, 40, 80, 100, que foram entregando da sua vida, porque um adorador, ele entrega da sua vida, para que os projetos de Deus sejam concluídos. Os magos viajaram quilômetros, deram semanas da sua vida, alguns diziam que eram reis magos, a Bíblia não diz reis, mas diz magos, mas alguns falam que eles eram reis, eram autoridades de outras regiões. Sabe, esses caras, quanto que custava a hora deles, a hora de trabalho de um homem desse? Sabe, eles abriram mão, 1 mês, 2 meses, para fazer uma viagem de 300, 400, 500 quilômetros. Eles chegaram naquela cidade, esperaram a estrela, eles foram atrás daquela estrela, eles chegam diante de Jesus, um menino, uma criança, sem nenhum interesse, com o coração puro, apenas dizendo: eu estou aqui para adorar, eu cheguei aqui para adorar. E eles entregam o seu coração, e a Bíblia diz que eles se prostraram diante de Jesus. Eu fico imaginando a cena para alguém que não tinha revelação, eles dobrados diante de um bebê, mas não era um bebê que estava ali, era o próprio Deus. Eles estavam ali dobrados diante de Jesus, sem pedir nada, mas eles ainda abrem dos seus tesouros. A Bíblia diz que eles abriram dos tesouros, e eles deram o melhor deles para Deus. A pergunta que eu te faço é: o que mais você pode dar para Deus?
qual é o melhor que você pode para Deus. Eu não estou falando só, não é questão só financeira, é tudo, é a sua vida. O que você pode dar para Deus? Qual o melhor do seu tempo, o melhor do seu louvor, o melhor da sua vida? O que você pode entregar? Deus, Ele não está pedindo isso não, mas um adorador tem prazer. Sabe, a mãe de Jesus ali, Maria, o pai ali, terreno, adotivo, José, eles não foram lá buscar os magos não, os magos vêm, eles chegam com graça, eles chegam com alegria. A palavra ali é que eles estavam lá com muita alegria. A palavra significa exatamente isso, eles chegaram com muita alegria. Se você ver no versículo 8, 9, 10, eles encontram com euforia, eles estavam empolgados. Encontramos Jesus, porque é como um verdadeiro adorador se manifesta diante de Jesus. Nós vamos ministrar essa música ao Senhor.